Muito bem, gente, graça e paz, Deus seja sobre a sua vida. Nós estamos iniciando uma série de introdução de cada uma das epístolas do Novo Testamento. Obviamente, somente no Novo Testamento que nós encontramos epístolas. No Antigo Testamento nós encontramos livros. Por isso que sempre que vamos referenciar uma das epístolas, que são cartas, nós devemos falar, abra a sua Bíblia ou abramos juntos a Bíblia, vamos abrir juntos a Bíblia na carta, sempre dando substantivo feminino, ok? Na carta, na epístola, na primeira epístola, na segunda epístola, na terceira epístola. E aí nós iniciamos a nossa leitura ou a apresentação da carta em si. Bom, eu quero falar um pouco sobre Gálatas. Gálatas, uma introdução sobre Gálatas. Eu tenho aqui um material muito bom, e eu até aconselho você a adquirir também, que é o Manual Bíblico de MacArthur. MacArthur, ok? Ótimo material, ótimo material. A gente vai tirar algumas coisas aqui e destrinchar um pouco sobre esta carta. É apenas uma introdução da carta de Paulo aos da Galácia, aos Gálatas, ok? Muito bem, diz assim, Gálatas deriva o seu título para os Gálatas da região na Ásia Menor, atual Turquia. Então, a região da Galácia, os Gálatas, era uma região na Ásia Menor, hoje a Turquia, ok? Atualmente a Turquia. Então é como se Paulo escrevesse para o povo turco essa carta, as igrejas que estavam naquela região, hoje Turquia, onde estavam localizadas as igrejas às quais foi endereçada essa carta. É a única epístola de Paulo especificamente escrita para igrejas em mais de uma cidade. Você vai observar que a maioria das cartas de Paulo, ou todas elas, exceto essa carta aqui, ela foi escrita para mais de uma igreja de uma região. Não foi somente para uma igreja. A carta aos Gálatas foi escrita para as igrejas de uma região, como a região da Galácia. Então foi para lá, onde havia uma igreja ali naquela região, recebeu esta carta. Essa carta ela é muito poderosa. O tema central dessa carta, que Paulo trata muito aqui, é a questão da libertação e da justificação pela fé. Libertos e justificados pela fé. É o tema central desta carta. Por isso que é uma carta muito importante no estudo da justificação. A doutrina da justificação. Uma doutrina maravilhosa e importantíssima que todo cristão que se preza como cristão deve e precisa entender, aprender e dominar esse assunto. É um assunto importantíssimo. Importantíssimo. Muito importante. Eu quero que você entenda que é extremamente importante. Existem 21 palavras redentivas relacionadas à redenção. 21 palavras. E uma delas é justificação. Então, a carta em Gálatas, Cristo ele é conhecido, ele é revelado como a nossa liberdade na graça poderosa. Ou seja, aqui em Gálatas, ele é o Cristo dos gentios. Ele é o Cristo dos gentios. É mesmo uma carta extremamente importante. Muito, muito importante. Ok? Eu quero pontuar mais algumas coisas aqui. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu Gálatas para se contrapor aos falsos mestres judaizantes que estavam abalando a doutrina central do Novo Testamento da justificação pela fé. Olha só, como essa doutrina ela é importante. É uma doutrina central do Novo Testamento, que é a justificação pela fé. Porque alguns mestres judaizantes se infiltraram no meio da igreja de Gálatas para poder fazê-los crer que não é possível ser justificado se não for pelas obras da lei.
temos que praticar a lei para alcançarmos a justificação. Ou seja, o primeiro passo é tornar-se um judeu prosélito, um judeu por circuncisão, um judeu fabricado. Embora fosse de uma outra etnia, mas para poder seguir o cristianismo era preciso ser um judeu prosélito, ser circuncidado, obedecer os mandamentos da lei de Moisés e então ser justificado. Que coisa terrível! Então, o que eles estavam dizendo? Que nós precisamos nos justificar pelas nossas obras. Obras. Justificação pelas obras. As obras dos homens não são capazes de justificá-lo. Paulo bate muito nisso, tanto em Romanos, na carta aos Romanos, e vamos fazer a introdução sobre Romanos, tanto na carta aos Romanos como aqui em Gálatas. Ele toca muito nesse assunto, ok? Ignorando o decreto expresso do Concílio de Jerusalém, que ocorreu, que está escrito e revelado lá em Atos 15, 23 a 29, eles espalhavam o perigoso ensino de que os gentios deveriam primeiro tornar-se prosélitos judeus e submeter-se a todas as leis mosaicas antes de poderem se tornar cristãos. Primeiro, judeu prosélito, se subordinar em prática a todas as leis mosaicas e depois ser cristão. Então a lei vinha primeiro que Jesus, depois é que viria Jesus. Essa era a mentalidade dos judeus, dos judaizantes, ok? Que ainda estavam apegados à lei mosaica. A lei que resumia-se em Jesus, a lei que cumpriu-se em Jesus, a lei que profetizava Cristo, e como ele veio, cumpriu toda a lei, porque nós não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade. Chocado com a receptividade dos Gálatas a essa heresia demoníaca, Paulo escreveu essa carta a fim de defender a justificação pela fé e advertir essas igrejas a respeito das terríveis consequências de abandonar a doutrina cristã essencial de ser justificado pela fé. Gálatas é a única epístola escrita por Paulo que não contém um elogio a seus leitores. Essa omissão óbvia reflete a urgência que ele sentia em confrontar a deserção e defender a doutrina essencial da justificação. Olha que coisa terrível. Esses judaizantes, eles encontraram espaço dentro da igreja para pregar suas doutrinas, para anunciar suas doutrinas. E ali começaram a pregar e foram altamente recepcionados pela igreja da Galácia, pelos Gálatas. Ok? Então, nós temos aqui as principais doutrinas nessa carta, na carta aos Gálatas. Primeira doutrina, justificação pela fé. Justificação pela fé. Então guarde isso. Você não é justificado pelas obras. Você foi condenado pelas obras, por causa de suas obras. Então, ele te justifica quando você crê na obra de Cristo e Deus te aceita em Cristo pelas obras que ele fez para justificar você. A libertação completa do castigo e da escravidão ao pecado vem apenas por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que diz a justificação, que a libertação completa do castigo e da escravidão ao pecado vem apenas por meio da fé em Jesus Cristo. A segunda doutrina, que é pregada aqui em evidência na carta aos Gálatas, é a lei. Ou seja, a lei. Os cristãos estão libertos da escravidão ao pecado, porque a lei não tira o pecado do homem. Se ela fizesse isso, não precisava Jesus ter vindo morrer por nós. Por isso que, quando você lê no Antigo Pacto, sempre que se oferecia um animal
pelo pecado de alguém, aquele animal, o sangue daquele animal não tirava o pecado, cobria o pecado, mas continuava lá. Mas quando Jesus se manifesta, João, o profeta, João Batista, o João o batizador, o profeta diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele não falou que cobre, ele diz que tira, que arranca de uma vez por todas o pecado do mundo. Então, nessa carta, Paulo deixa bem claro que a lei não tem poder algum para justificar os pecados do homem, para justificar o homem, na verdade. Ok? E também o papel do Espírito Santo. Essa carta fala muito sobre o papel do Espírito Santo. O Espírito permanece em batalha constante contra os desejos da carne. Ele permanece em batalha constante contra os desejos da carne. Por isso que é nessa carta que nós lemos que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então essa carta ela é poderosíssima, é extraordinária, extraordinária. Veja só, capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas ações da lei, pelas quais nenhuma carne é justificada, senão pela fé em Jesus, o Cristo. E nós também temos crido em Jesus, o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé do Cristo. Essa fé que nós temos, ela vem de Cristo, é a fé de Cristo, é o que nos mescla Ele, é o que nos torna um com Ele, ok? Para que fôssemos justificados pela fé do Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo deixa muito claro isso aqui, sem nenhum ponto de dúvida. Nenhum ponto de dúvida. Não há o que interrogar. Não há o que não tem como, não dá para poder. Então, não dá para poder discutir, ok? Não dá para discutir. Aqui em Gálatas, a palavra justificados vem da palavra grega dikaiou, que significa tornar alguém justo. Tornar alguém justo. Deus tornou-nos justos a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que você creu no sacrifício de Cristo, você foi tornado justo por Deus. Isso é justificação, ok? Lá em Romanos, capítulo de número 4, versículo 25, fala assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, Jesus foi entregue por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele foi morto por causa disso, ele foi sacrificado por isso. E ressuscitou para a nossa justificação. Quando Cristo ressuscita, significa dizer que Deus aceitou o seu sacrifício e satisfez a Deus o seu sacrifício, e logo essa satisfação que Deus recebeu no sacrifício de Cristo foi o que nos justificou quando ele ressuscitou. Então, quando ele ressuscita, nós somos justificados. Se ele não ressuscita, nós não seríamos justificados. Por quê? Porque ele morreu, porque pecamos. Ressuscitou, provando que ele venceu a morte e o pecado, trazendo a nós a justificação. Então, em Cristo, nós somos justificados. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te enriqueça com a sua glória poderosa. Antes de nós fecharmos, eu quero que você entenda o que significa justificação. Vem da palavra grega dikaiosis, ok? Dikaiosis. Ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Aleluia, aleluia. Ato de Deus que declara você, declara a mim, nos declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Você foi justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados, ou seja, sendo feitos justos, aleluia, pela fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a lei que justifica, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Isso aqui é uma breve introdução sobre o que é a carta aos Gálatas. Deus te dê graça em nome de Jesus e é um prazer te servir com a palavra de Deus.